Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite. Sou Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIAP+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie. Você pode incentivar e apoiar a criação de conteúdos independentes. Assim, o convite chegará a mais pessoas da nossa comunidade. Saiba como apoiar na descrição desse episódio. O episódio já vai começar. Regule o volume e aprecie. Você também pode usar o fone de ouvido para uma melhor experiência. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Deixa eu falar. É porque não tem pra você não consegue ouvir. Antes de começar, enquanto a gente fica aqui na sala da Anchor esperando pra gravação, fica tocando uma musiquinha. Toda vez que toca essa musiquinha, me deixa numa euforia tão grande, você não consegue. Nossa, é muito bom a sensação. Eu sei bem como é. Deixa eu te falar, você tá usando o fone do celular? Ou você tá usando o microfone direto do celular? Eu tô com o meu fone e com o microfone do podcast. Ah, tá, porque tá um pouco muito próximo o áudio. Aí tá ficando com som de sopro. Ah, melhorou? Tá melhor, mas pode melhorar, que eu acho ainda. Então, peraí, me fala a hora que tiver excelente. Agora tá bom. Ah, então tá. É porque o microfone é É, super sensível aqui. sim, sim. Tá me ouvindo bem? Tô sim, tranquilo. Perfeito. Essa garrafinha de água tá aí. Não comeu açúcar, né? Que açúcar piora a voz. Eu, de- eu deixei um Nada disso. cafezinho aqui do lado. Café, Meu Deus, açúcar. café Daí ajuda. produz muco, hein? Ajuda não. Ajuda da energia só. Então, eu vou começar te apresentando, né? Uhum. É, vou dar as boas-vindas, vou te apresentar e eu vou falar a definição atual do que é homossexualidade, o que a gente acredita hoje, sabe? A definição de Aham. hoje. Para aí a gente começar a falar historicamente dela. Ok. E aí a gente vai ver o que vai dar. Tá bom. Então, só para o praxe, né? Você está ciente que está sendo gravado, certo? E vai ser Sim, publicado senhor. no podcast. Sim, senhor. Então é isso. No 3 a gente começa e vai dar tudo certo. Seja bem-vindo, tá? Muito É. obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado. 1, 2, 3. Oi, vocês que estão aqui chegando para ouvir mais um episódio do Convite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas, né? Hoje estou aqui com o Gabriel Ferreira, que é graduando do último período de História, membro do podcast O Escuta História, e ele é educador há 4 anos, cristão, militante e trabalha pela causa LGBTQIA+, e também defende a educação e a cultura. Convidei ele para a gente falar sobre a origem da homossexualidade como a conhecemos hoje, pois a gente sabe que no decorrer da história mudou bastante, e hoje acreditamos, a partir da definição da Cartilha de Diversidade Sexual e Cidadania LGBT, que a homossexualidade está relacionada à pessoa que sente-se atraída afetivamente ou sexualmente por pessoas do mesmo sexo ou gênero. A gente sabe que a homossexualidade é uma orientação sexual e que na história, né, a gente sabe que um dia já foi considerado crime, inclusive, e eles não conseguiam enxergar como uma orientação sexual.
Se vocês não ouviram ainda, a gente gravou anteriormente dois episódios com o Roy Júnior, e a gente falou sobre a origem da heterossexualidade. Se você não ouviu, depois que você ouvir esse episódio, você está convidado a ouvi-los também. E Gabriel, diga pra gente, como foi a evolução da homossexualidade na história? Olá a todos, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho com todos, né, a nossa história, né? É um processo bem complicado, porque a gente precisa entender muitas coisas, né? Quando a gente fala sobre homossexualidade, a gente precisa entender que o termo ele só surge no século XIX, mas a prática tanto afetiva quanto sexual da homossexualidade, né, essa atração que se sente por pessoas do mesmo sexo, ela existe desde a fundação do mundo. Isso é uma coisa que é inerente a toda a natureza, né? A gente pode ver que o reino animal ele está repleto de exemplos que são de comportamentos homossexuais, né? Dessa atração, desse comportamento tanto afetivo quanto sexual. E nós somos seres humanos, mas somos animais racionais também. Então, isso perpassa na nossa vivência, perpassa a nossa existência. E aí a gente precisa entender que desde o período neolítico, ou seja, mais ou menos ali nos 10 mil anos antes de Cristo, a gente já tem alguns relatos, já tem algumas práticas que são práticas em que um indivíduo de um determinado gênero, né, e a gente vai encontrar muitos relatos, principalmente relacionados ao sexo masculino, ele tem práticas e relacionamentos com outros indivíduos do mesmo grupo, né, do mesmo gênero que ele. Então, assim, o primeiro exemplo que a gente pode dar é de alguns rituais que aconteciam no período neolítico, em que os jovens eles eram iniciados sexualmente pelos seus parentes, né, os homens mais velhos das tribos, eles iniciavam esses jovens e, através do esperma, eles acreditavam que a força vital, né, a sabedoria, toda aquela construção da masculinidade, ela era passada por esse esperma. Isso é um ritual que acontece até hoje, né, na Nova Guiné, na tribo Sâmbia. Eles ainda praticam esse tipo de ritual em que eles entendem que isso é totalmente natural, totalmente normal para eles e que faz parte do cotidiano. Ou seja, aquilo que a gente entende como normal ou anormal, a gente precisa entender que é construído socialmente, né? E aí a gente precisa entender que desde aquele período a gente já tem essa construção, a gente já vai construindo as nossas relações com a sexualidade ou não, né? E a gente vai chegar no Egito, e o Egito ele já tinha a prática de casamentos homossexuais, né? As pessoas do mesmo sexo elas casavam e a tribo Siwa, né? Que é a tribo que praticava isso, ela entendia que o homem só era homem se ele tivesse esse comportamento, se ele tivesse o comportamento sexual entre homens e entre indivíduos que eram do mesmo gênero. Ou seja, é muito diferente do que aquilo que a gente encontra na sociedade mais contemporânea, mas para eles era extremamente normal, era extremamente comum, e que isso poderia, se o homem não tivesse esse comportamento, eles simplesmente era banido da tribo. Né? É muito diferente, muito estranho para a gente falar isso, falar dessa forma, mas é algo que a gente vai construindo ao longo da história e a gente vai passando por determinados marcos históricos em que a gente vai ter uma mudança radical disso. Na Grécia e na Roma Antiga, existia uma construção de que as famílias, elas se constituíam, mas como só os homens é que estudavam e que tinham acesso à educação, basicamente as mulheres elas eram consideradas como
objetos de procriação, né? Então, essa sociedade é extremamente machista, a gente sabe disso, mas o que me chama a atenção é que quando o jovem completava 12 anos, e aí a gente precisa entender que nessa sociedade a gente não tem aquela questão de infância, adolescência, de ser adulto, né? Para eles existiam os indivíduos que eram maduros e os imaturos, né? Aqueles que não tinham completado ainda o seu desenvolvimento pleno. Isso acontecia aos 25 anos de idade. Mas aos 12 anos, um determinado jovem, ele era entregue a um tutor. E isso acontecia porque a família entregava esse jovem, e esse tutor, ele era responsável por ensinar tudo que esse jovem precisava saber. Então, isso ia desde a educação formal, né? Aprender a ler, aprender a escrever, aprender a se defender, né, das situações que aconteciam, né, de violência, etc. Mas, principalmente, era o primeiro contato sexual que esse jovem ia ter. E era um contato homossexual, né? Era um contato com uma pessoa do mesmo gênero. Então a gente percebe que essa sociedade ela praticava o que a gente considera hoje como pedofilia, mas que para eles era considerado uma relação natural, uma relação normal, porque o jovem se submeter ao indivíduo adulto era um ritual de iniciação dentro da sociedade, né? E a gente pode perceber também que a sociedade grega ela tem um culto ao corpo, àquilo que é belo, a admiração, né, das pessoas mais velhas pelas pessoas mais novas, no sentido de desejo mesmo, que ela perpassa por uma construção em que a sexualidade também é um jogo de poder. E a gente vai entender isso quando a gente vai perceber nessa sociedade em específico que os jovens eles sempre vão ser passivos e os homens mais velhos eles vão ser sempre ativos. Por que isso acontece? É o primeiro contato do jovem com a hierarquia social. Então, as mulheres, os jovens, os escravos, eles sempre precisavam ser passivos para que o homem, tanto no relacionamento familiar, né, com ele e sua esposa, quanto ele como tutor, ele tinha o poder. Ele era considerado como aquele que dominava as relações, dominava o poder, né, da sociedade. E nesse ponto também a gente pode perceber que quando a gente tem o teatro grego, o teatro ele basicamente era feito apenas por homens. Então, nesse momento, a gente tem a ideia do travestir-se, entre muitas aspas, porque é um termo até difícil de usar, né, para essa sociedade, porque basicamente os personagens, né, que estavam ali dentro de uma determinada trama, composta toda por um elenco masculino, precisavam que você tivesse uma representação do feminino, que você tivesse uma representação daquilo que seriam as mulheres da trama. E de que forma eles faziam isso? Usando as roupas femininas, usando máscaras, né, que transformavam o rosto em um rosto feminino. Então, a arte, ela também foi um objeto de expressão sexual da época, né? É até complicado falar sobre esse assunto, porque na arte, nesse determinado momento, você tem muitas construções sendo colocadas aqui, mas a construção principal do machismo dentro dessa sociedade, ela se quebrava na arte. Então, os homens poderiam fazer papéis de mulheres sem nenhum problema, contracenando com atores da mesma idade, com atores que estavam ali para entreter o público. Mas quando você passa isso para a sociedade, basicamente o homem tinha que ter o papel de ativo. Quando ele se apaixonava por algum outro homem e ele se tornava passivo, como é o caso que acontece com Júlio César, né, o imperador que conquistou a Cleópatra, ele era passivo na relação dele com o Nicomedes, que é o rei da Bitínia. E a sociedade achava isso
uma coisa absurda, né? Seria estranho, né? Porque ele era o imperador, ele tinha que ter o papel de dominância máximo. E nesse caso, ele se colocava como submisso. Então, é uma relação também que a gente estabelece desde o começo da humanidade de que a sexualidade também é poder. E aí, quando a gente contrasta isso com os relacionamentos heterossexuais, a gente percebe nitidamente isso, né? Essa construção, né? Como que ela vem sendo desenvolvida. E aí a gente vai passando com o primeiro contato do Império Romano com o cristianismo. E aí a gente tem um problema muito sério, porque quando o cristianismo ele promove essa fala de que o comportamento homossexual é uma abominação, naturalmente a sociedade ela fica confusa, né? Só que essa confusão, ela também tem um pequeno problema. Começa aqui a punição física, né, e até a morte de homossexuais. Porque a lei romana, ela passa a punir esses homens, passa a considerá-los como criminosos. Então, o imperador Justiniano, ele simplesmente decide que, a partir de agora, homossexuais serão mortos na fogueira ou serão castrados, né? E aí, nesse momento é muito complexo, porque as pessoas elas vão ter que mudar totalmente o seu estilo de vida, e a única relação que vai ser permitida é a relação entre homens e mulheres. E E nesse momento não a é gente tá pra... em qual ano da história? Oi? Oi? Pode falar. Nesse momento a gente está em qual período da história? Em data? A gente está aqui mais ou menos no século V, né? Que é a mudança, né? A queda de Roma, que acontece, ela acontece mais ou menos ali em 533, né? Então, o Justiniano, ele vai começar a realmente punir, né? Ele já vai começar a falar, ó, infelizmente não temos espaço para vocês. E aí, nesse momento, a ideia de família, né, de homem, mulher, de a reprodução, ela vai ser a principal justificativa. Só que isso acontece no mundo ocidental. Quando a gente fala do mundo oriental, a coisa muda totalmente de figura. A gente está pensando com os nossos olhos ocidentais, porque é a nossa construção, é a construção que chegou até nós. Só que no Oriente, por exemplo, na Índia, era muito comum essas relações que não eram chamadas de convencionais, né? É o que a literatura nos traz, né? Então, assim, as divindades indianas, basicamente, elas tinham algumas características muito diferentes da cultura ocidental. Então, existiam divindades hermafroditas, algumas que elas mudavam de gênero conforme determinadas situações, outras que se vestiam de outros gêneros para cumprir determinadas funções dentro da sociedade. E chega até nós um livro que hoje as pessoas elas resumem ele de uma forma muito simplista, né, que é o Kama Sutra. O Kama Sutra ele não é um livro só de posições sexuais. Isso está registrado no livro, mas é porque a ideia do livro é explicar o que é o sentimento de amor, o que é a sexualidade, como era a relação da sociedade com o sexo e com a sexualidade. Então ele está ali no livro, você tem a contemplação de todos os conhecimentos da sociedade indiana naquele momento. E essa liberdade sexual que existia é porque eles não entendem só como o sexo para a procriação. O sexo para eles é uma questão de prazer. Assim como na história da China e da Índia, também você vai ter uma liberdade sexual muito grande. E os imperadores vão ser a maior representação da homossexualidade, né? Eles tinham uma afetividade
e um desejo sexual por homens que estavam ali para agradá-los. E sendo agradado e tendo um convívio, o imperador muitas vezes presenteava, dava algumas posições de prestígio. Então, nesse momento, as mulheres elas vão ser secundárias na história, né? Elas vão estar como personagens apenas de procriação. Então, percebe que a gente também está falando de uma sociedade que é extremamente machista, né? Uma sociedade que não está considerando as mulheres. E, infelizmente, a bibliografia que a gente tem até hoje é uma bibliografia muito focada na sexualidade masculina. Não porque as mulheres não existiam ou porque elas eram menos importantes, mas é porque a história que era contada realmente era história masculina, né? Você pode até ver que várias personalidades que a gente conhece são basicamente homens, não é verdade? Sim. Quando a Então, gente... vamos Pode falar. contextualizar as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Talvez você possa ter pulado alguma parte que estão nos ouvindo. A gente está falando hoje sobre a origem da homossexualidade e a gente está falando alguns aspectos importantes dentro da história. Vale lembrar que, como a gente citou no início, o Gabriel bem citou, sobre como que era visto na sociedade as questões sexuais, quando a gente vem falar sobre atos pedófilos na sociedade, a gente não está falando que pedofilia é uma orientação sexual. A gente não defende a pedofilia. A gente está comentando sobre aspectos que eram normativos dentro daquela sociedade em determinado período. A gente também aqui está falando alguns aspectos sobre até o quanto isso vai sendo influenciado, como isso vem sofrendo mudanças dentro da sociedade, para a gente conseguir entender o contexto que a gente vive hoje, como a homossexualidade é vista hoje. Eu acho bem legal quando você falou a questão do sexo, né? De que quando o cristianismo vem tendo os primeiros contatos, sabe, com a homossexualidade e quando vai começar a ter essa mudada, né, de pensamento, de algo que era normativo, que quando vem a origem de algo para se pensar como aberração naquele momento, algo abominável. E eu lembro que, acho que foi em 2017, 2018, agora não me recordo o ano certo, um amigo meu estava fazendo um artigo, ele pediu para eu ajudar ele na revisão do artigo dele, antes dele enviar para submissão, que falava exatamente desses aspectos, né, da Grécia Antiga, sobre a homossexualidade lá, como que é essa iniciação vinda dos mais velhos, muitas das vezes dos familiares. Sim, sim. E você percebe que até as relações de família aqui, elas são meio confusas nesse primeiro momento. A família, ela vai mesmo se estabelecer como um conceito, né? A família nuclear que a gente fala, né, na história, ela se estabelece na Idade Média, né? E é para onde eu vou caminhar agora, porque a Idade Média é o momento em que você tem realmente a construção, né, de uma normatividade da sexualidade, né, como uma sexualidade que só pode existir entre homem e mulher, e aí a gente pode usar que é uma sexualidade heteronormativa, mesmo que naquela sociedade não se usasse esse termo, é um termo que vai explicar como a Igreja Católica ela pregava, como ela ensinava que as relações precisavam ser. E aqui a gente não pode falar também como o sexo como prazer. O sexo aqui ainda é aquele modelo apenas para a procriação, né? É interessante perceber isso, como que a construção da sociedade ela se dá também sobre algumas determinadas estruturas. E na Idade Média, a estrutura religiosa ela vai se fortalecer e ela vai principalmente potencializar toda uma mentalidade. Então, a mentalidade, nesse momento, ela vai caminhar para essa normatização do comportamento sexual para a procriação, e tudo aquilo que não fosse procriação era considerado como errado, como pecado.
E aí você tem, por exemplo, por que a instituição católica ela vai pregar nesse momento que os sacerdotes não podem de maneira alguma se casar? Nesse momento é porque a igreja estava tendo muitos problemas com isso, porque os padres tinham relacionamentos sexuais, chegavam alguns a casar, outros nem a casar, mas engravidavam algumas mulheres, e depois que eles morriam, a família vinha pedir indenização, vinha pedir os bens, e a igreja tinha que dar, porque era herança. Então, nesse momento, a igreja ela percebe que para que ela possa continuar rica, ela precisa mudar o conceito. Então, ela precisa fazer com que os padres sejam celibatários. E de que forma isso se torna depois uma punição, né? A Igreja Católica vai entender que se um padre fosse pego em um ato homossexual, ele seria automaticamente removido do lugar onde ele estava, teria que se enclausurar num monastério, por exemplo, um lugar distante da sociedade e viver a sua vida totalmente confinado. Ao mesmo tempo que, se fosse uma pessoa leiga, uma pessoa que não era do meio da igreja, ela seria excomungada e seria deixada de lado na sociedade. Agora pensa assim, numa sociedade que é extremamente católica, religiosa, né? Você ter sido excomungado é um dos piores pecados que você está cometendo, né? E aí surge o termo aqui que o Concílio de Trento vai lavrar e vai deixar bem carregado de preconceitos, carregado de intenções negativas, que é o termo sodomia. O termo sodomia, aqui, ele vai ser qualquer tipo de comportamento de perversão sexual. Então, tudo aquilo que não for para a procriação é encaixado dentro da sodomia ou é encaixado dentro da luxúria, por exemplo. Vai existir agora uma justificativa da igreja para perseguir e fazer aquilo que fosse mais adequado. Então, nesse caso, a gente está falando agora de Inquisição, que era perseguir e matar as pessoas que eram consideradas homossexuais. Então, isso vai começar a ter uma intensificação muito grande dessa perseguição que já tinha sido começada lá no fim do Império Romano, mas que até então não havia nenhuma lei, porque o Império Romano cai, né, as pessoas elas vão morar dentro de seus feudos, dentro de seus castelos, a sociedade ela vai se dividir em vários pequenos estados-nação, né, que são os espaços onde um rei ou um determinado nobre ele vai governar. Só que, para normatizar toda essa Europa do século XV, XVI, né, até o século XV e XVI, a Igreja Católica ela vai começar a emitir os seus pareceres morais. Aquilo que poderia, aquilo que não poderia, aquilo que era adequado, aquilo que não era. Então, por exemplo, a homossexualidade era tratada como algo totalmente pecaminoso. Então, qualquer um que fosse pego ou na prática da homossexualidade, ou com pensamentos impuros, ou de determinadas formas, né, de perversão sexual, segundo aquele determinado momento, era condenado e era perseguido pela igreja. Então, a igreja ela tentava, nesse momento, fazer com que as pessoas elas tivessem uma vida de santificação. Então, a igreja não queria governar, não queria que as pessoas tivessem uma fé por uma ligação, né, religiosa, mas pelo medo. É uma forma de poder nesse momento. Só que a história nos conta que, independente da forma como a igreja fosse caminhando, ainda assim a homossexualidade ela ficava escondida, mas ela não deixa de existir. E esse modelo ele vai caminhando e vai caminhando até que a gente chegue, por exemplo, na Idade Moderna, que é a transição. Então a gente tem nesse meio do caminho as grandes navegações, e aí a gente tem o contato da Europa com outros continentes, e aí começa-se toda uma discussão
né? A primeira antropologia vai falar sobre a questão da sexualidade indígena, a forma como os índios enxergam o sexo, a forma como as outras sociedades elas encaram a religião. E a Igreja Católica ela vai começar a ter uma série de questionamentos sobre isso. Mas não somente isso, a gente tem uma reforma protestante aí no meio do caminho, né, que vai quebrar completamente essa hegemonia do poder católico. Então agora você não tem mais uma igreja única. Você tem a Igreja Católica, que é uma instituição que mesmo tendo todas as suas construções, ela não deixa de existir, né? Ela continua, e a gente pode perceber que isso vem até hoje. E as instituições protestantes, elas vão seguir por linhas diferentes, o que vai também fazer com que a Europa ela tenha uma divisão aí de pensamento. Algumas potências vão com a Igreja Católica, outras vão para o lado protestante, e começa a ter uma quebra aí do comportamento. Mas existe uma outra forma agora de enxergar o mundo. E aí você tem Renascimento, você tem Iluminismo, que vão fazer um resgate da cultura greco-romana. Então você pode ver, por exemplo, as lindas pinturas de Michelangelo, Leonardo da Vinci, os inventos, os escritos, os diversos autores que vão começar a escrever um pensamento que vai tratar agora de como a sociedade vai se organizar, de como ela vai caminhar a partir daí. E aí a gente pode enxergar, por exemplo, que nessa quebra, né, a gente começa a ver um Estado que não quer mais seguir tanto a influência religiosa. Surge o famoso Estado laico. E aí, a partir do Estado laico, né, principalmente já no século XIX, é que vai surgir o que era a ciência que a gente conhece hoje. Eu acho que aí se a gente dá uma olhada também para o século XVII, o que começou a acontecer no mundo religioso, que também vem influenciar o conceito de sexualidade completamente, como a gente enxerga hoje, é o início do puritanismo, né? A Revolução Puritana, que vem ali no século XVII e que vem pregando, né, novas formas de comportamento sexual. Acho que vale bem lembrar, nesse contexto todo, que naquela época, como diz, né, a Revolução Puritana, né, hoje a gente conhece como puritanismo, na forma mais entre o dia a dia, vale lembrar que isso foi algo extremamente revolucionário. Dentro do que se entendia sexualidade naquele momento e em contexto religioso, aquilo já estava pregando um avanço, porque até então estava muito forte a ideia de sexo apenas para procriação. E depois daí já começa a apresentar também o sexo como prazer. Aí isso tudo vem influenciando, né? Porque como isso vem num momento muito forte da igreja, né? Da igreja romana e anglicana, naquele contexto ali, e vem todo esse racha todinho da reforma protestante, tudo acontecendo, assim, hoje em dia parece que foi tudo muito rápido, mas não foi, né? Assim, tendo em vista que tudo isso estava acontecendo, veio como um motor para começar as mudanças que a gente conhece hoje. Isso é muito importante, a gente conseguir olhar o passado e reconhecer que teve avanços, que para aquela época já era muito significativo. É igual a gente tem hoje. A gente pensa que algum detalhezinho ainda é insuficiente hoje, mas no futuro, quando as pessoas conseguirem olhar para o que a gente está vivendo hoje, vão conseguir ver como avanço para o que era normativo naquele momento. Sim, com certeza. E assim, essa mudança de concepção, o puritanismo, ele vem para quebrar várias questões, né? Ele quebra a relação sexual, né? De se enxergar essa relação sexual. Ele quebra também a relação que o Estado e a Igreja vão estabelecer entre si, né? E aí você pode perceber que existe uma influência, mas não uma subserviência do Estado à Igreja. Muito diferente do que a Igreja Católica queria, né? E o que acontece durante a Idade Média
é que basicamente a igreja escolhia, ela ordenava, ela mandava, e aquilo que ela mandava, os reis obedeciam. Aqui nesse momento, o puritanismo ele já deixou bem claro de que nós não seremos pessoas regidas apenas pela religião, né? Nós teremos as nossas leis. É claro, existe muita influência da religião, e isso a gente pode perceber até caminhando já para falar sobre o surgimento do termo homossexualidade. A religião ela passa a ter um caráter secundário, porque ela vai dirigir a vida espiritual. Mas a vida cotidiana, ela passa a ser uma função do Estado regular. Então, aquilo que as leis vão falar, as leis vão ordenar para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, como nós vamos caminhar. Então, muda completamente a concepção, muda a vivência, e aí a gente chega, né, nessa construção que a gente tem de modernidade, né, de história contemporânea, né, de uma ciência contemporânea. Até então, a Igreja Católica estava sempre em um grande embate com os cientistas da época. E você pode ver que a Inquisição perseguiu vários e vários cientistas que tentavam promover um discurso diferente. Só que o que vai acontecendo? A Igreja vai começando a perder forças, primeiramente porque ela tem esse ímpeto de querer mandar, mas agora existe a emancipação dos reinados, dos governos, e o Estado começa a passar a ser laico. E aí a igreja, para não perder os seus fiéis, ela começa a fazer algumas mudanças dentro da sua estrutura. Né? Então ela já não começa a se preocupar mais com quem é homossexual, quem não é, quem está fazendo isso, quem não está. A igreja está mais preocupada agora em continuar se mantendo como uma instituição de fé. Então, para os seus fiéis, ela vai pregar isso. Mas para aquelas pessoas que não estão dentro da Igreja Católica, por exemplo, ela não vai afetar em nada. A Igreja Protestante, ela já vinha tendo esse comportamento há muito tempo. Né? Ela já tinha esse desejo de ser uma ligação do homem com um ser divino. Muito diferente, né, daquele apego material, daquela estrutura que a gente vinha vendo anteriormente. E aí, no século XIX, a gente chega com um movimento que é a mudança completa. As pessoas começam a abandonar a fé e começam a se preocupar muito mais com a ciência. Então, alguns filósofos, alguns antropólogos, cientistas, vão dizer que essa mudança ela não é um completo abandono da fé, mas ela é uma tentativa de explicar racionalmente aquilo que elas conhecem pela fé. Então, esse caminho começa a ser um caminho em que as pessoas elas vão transitar, principalmente com a Revolução Industrial, para um cotidiano que é explicável. Então, as pessoas querem explicar o porquê que o céu é azul, o porquê que as horas passam, como os dias e as noites são definidos, coisas do tipo. E isso não se restringe só aos fenômenos naturais. Ela começa a ser uma preocupação também com os fenômenos psíquicos, né? Tanto da mente, das emoções, e vai começando a entrar cada vez mais aquilo que é o ser humano, né? De que forma eu conheço o ser humano, o que eu posso fazer. E aí você tem vários e vários estudos que vão agora pensar o que é a sexualidade, a forma como os seres humanos sentem atração uns pelos outros, o que é o amor. E a gente vai chegar numa médica húngara, que é a Caroline Mary Bankert. Ela vai escrever em 1869, pela primeira vez, o termo homossexual. E aí ela vai tratar esse termo como um desvio de conduta. Então a conduta seria a heterossexualidade e o desvio de conduta é a homossexualidade. Ou seja, aquilo que não é agradável à sociedade, porque é uma relação sexual estéril.
ela não produz nenhum descendente, ela não vai ter o objetivo de procriar. Então, olha só, a gente tem essa transição, né, essa mudança agora de uma visão. E quando a gente passa a enxergar isso, vários e vários estudos da psicologia vão trabalhar para tentar desenvolver uma cura para esse mal que é a homossexualidade, né? E aí aqui fica a minha grande ironia, porque às vezes as pessoas escutam, fica até estranho falar isso, porque existe uma primeira tentativa da, entre muitas aspas, cura gay, né? Como que nós vamos curar os homossexuais? E aí surgem as terapias de eletrochoque, algumas lobotomias, né, que é aquela tentativa de abrir o cérebro e fazer alguns cortes para ver se você consegue curar a pessoa. Você tem também a castração, e aí aqui você tem dois tipos, né, a castração física e a química. Né, a castração química, em que a pessoa tomava remédios para que ela não tivesse desejo sexual, ou também ela tomava remédios que faziam com que ela ficasse dopada, né, e não obtivesse nenhum tipo de desejo. E a física, que a gente já sabe o que é, e é o que mais choca, né, quando a gente vai falar disso. Mas aí aqui a gente vai começar a ter uma transformação completa da sociedade. Aquilo que a religião fez anos atrás, agora a lei e a medicina vão fazer, que é dizer que essas pessoas são criminosas, essas pessoas precisam ser presas, precisam ser confinadas em sanatórios ou prisões mesmo. E aí a gente tem alguns exemplos de pessoas que eram presas porque eram homossexuais. Existia a criminalização. E aí no século XIX, isso fica muito claro, por exemplo. A gente tem um exemplo que é a Alemanha. A Alemanha, em 1871, ela resolve criminalizar a homossexualidade. Então, se você fosse pego em algum ato considerado como um ato homossexual, né, seja de a prática sexual, seja o desejo, você poderia ser preso. Em alguns momentos, você vai ver que não seria prisão, mas seria tratamento. E aí você tem essas práticas, né, de terapias, de reversão sexual, por exemplo, que elas vão começar a fazer uma pressão sexual, afetiva e moral com as pessoas, né? Então, pode falar. Pode continuar, depois eu cito. Nesse momento, você vai ter uma medicina que vai justificar o porquê essas pessoas precisam ficar presas, por que essas pessoas são perigosas, vão falar que essas pessoas são psicopatas, e aí você tem aquele termo, né, que ele só vai ser retirado do catálogo de doenças mentais no século XX, né, que é o homossexualismo. Aqui você está tratando o ismo como uma doença mesmo, como algo que a sociedade não quer, que ela não pode conviver, porque é uma doença que corrompe a sociedade, né? E aí você percebe como que a religião influencia a ciência nesse ponto, e a ciência, sendo influenciada, ela vai reagir, né, a esse ímpeto, né? Então as pessoas acham que é um pecado, e não só um pecado agora, mas ela também um crime. Então, o livro que eu ia citar, né? Eu acho ele muito importante para a gente começar a entender. Assim, quem tem curiosidade e gosta de ler, eu acho bem importante. E é um livro, é de ficção, mas ele traz bastante contexto histórico do final ali do século XIX e início do século XX, que é o livro Maurice, né, de E. Frosten. E eu acho esse livro incrível, porque ele vem trazendo uma ideia ali do século XIX de como era visto a sexualidade. Apesar da sexualidade para os personagens serem algo conflitante,
para eles, a descoberta foi algo muito natural. Mas Uhum. eu acho o bacana desse livro, que também é filme, é você ver aspectos religiosos muito presente na cultura daquele momento. E também tem a questão de ser crime. Esse livro foi escrito no início do século XX, foi, se eu não me engano, no ano de 1906, que foi escrito ele. E esse livro foi publicado a primeira vez em 1971, porque o autor pediu para esse livro ser publicado apenas após a morte dele, porque na época que ele escreveu, ainda era crime. Ainda era crime Uhum. a homossexualidade. E no decorrer da história, eu vou dar spoiler para quem está ouvindo, quem gosta de spoiler, fica aí, quem não gosta, pula para daqui a pouco. Ele vem mostrando a descoberta dele, como que a religião era controladora indiretamente da sexualidade das pessoas, porque ele Uhum. começa a viver um relacionamento cortês, de que sem beijo, sem nada, beijar a pessoa que ele gostava era algo de muita transgressão, e quando o amigo dele, né, que ele, o menino que ele gostava, que ele tratava ele como amigo, melhores amigos, foi para a Grécia para passar um tempo sob reflexão, voltou com a ideia de que ele ia entrar num relacionamento heteronormativo, ele teve conflito, porque ele já tinha decidido, né, de que ele viveria aquele amor com a pessoa que ele gostava. E a pessoa que ele gostava não queria. Apesar desse que decidiu o relacionamento, na época, seguir um relacionamento heteronormativo, ser ateu, o personagem ser ateu, Maurice não era. Ele era uma pessoa que teve convivência religiosa. E essa questão da religião foi tão forte na vida do personagem que ele vai buscar terapia de reorientação sexual. E que na época era Uhum. muito comum fazer hipnose. E na própria hipnose, quando ele vai vendo, vai fazendo regressão que o terapeuta vai para ele e pede para ele falar qual era o tipo de mulher que atraía mais ele, ele vai e apresenta que eram mulheres de cabelo curto porque pareciam homens. E assim, aí já vem mostrando a questão da, da, da sexualidade como sendo algo inerente do ser humano. Isso ser Uhum. apresentado em 1906 para um público, para uma sociedade que ainda não conseguia ver isso, era um choque muito grande. Certamente o autor seria preso também, porque era crime. E quando vem, aí ele fala no final na nota, né, em 1960, olha só, depois de 54 anos do livro já escrito, ele vai e fala que ele não poderia mudar o destino dos personagens, porque já começou em 1940 as primeiras revoluções sexuais. Começa a se organizar os movimentos dos homossexuais, então a sociedade começa a ter uma visão diferente. Alguns países nesse momento já não era mais crime ser homossexual, então assim, acho muito importante que esse livro apresenta um contexto para a gente entender um pouco do que estava acontecendo naquela época, dentro de uma história muito bem escrita, e também ele vem apresentando vários fatores sociais é, da época, sabe? E depois eu vou falar no final sobre como que o autor ele finaliza o livro antes dele morrer, né? Para deixar para publicação no futuro, né? É isso mesmo. Você tocou num ponto que é muito interessante, né? A sociedade ela não estava preparada para esse diálogo, né? Ela estava digerindo ainda essa ideia de que a homossexualidade era uma doença. Ela estava vendo a criminalização constante ali. E aí você tem o primeiro país que vai descriminalizar a homossexualidade é a Dinamarca. Ela faz isso em 1933. E aí você percebe que pouco tempo depois, a partir de 1937, você começa a usar um triângulo rosa, né, para identificar homossexuais no campo de concentração nazista. Ou seja, enquanto alguns países estão avançando nessa mudança, né, de retirar a criminalização,
de começar a tratar como cidadãos, nesse momento, o nazismo ele vai vir e vai impor também uma diminuição, né, social do homossexual. E aí vários países que não tinham essas práticas ainda de criminalizar também vão começar a ter uma mudança completa. Você pode ver que, por exemplo, um país que vai, no meio disso tudo, criminalizar a homossexualidade e qualquer tipo de ato erótico, qualquer tipo de toque, né, de carinho entre dois homens, é a África do Sul. Em 1957 ela faz isso, né? E o Reino Unido já tinha proibido anteriormente tanto o sexo oral quanto o sexo anal entre homens. E aqui, a África do Sul ela vai proibir qualquer ato erótico, ou seja, você não precisa nem estar na prática sexual. Se você demonstrar carinho para um outro homem e ele demonstrar carinho de volta, isso já é o suficiente para uma prisão. Já é o suficiente para você ser considerado como homossexual e ser jogado, né, para fora da sociedade, porque era isso que acontecia. A homossexualidade, ela sempre existiu, mas ela passou a enfrentar um espaço, né, quando começa esses estudos de tratar como doença ou de criminalizar, ela passa a tomar um espaço no submundo. Ou seja, existiam muitos homens entre muitas aspas, né, também, homens de família, que saíam durante a noite e iam para determinados clubes. Oi. Oi, oi, oi. Gabriel. Gabriel. Alô, está me ouvindo? Oi, oi. Agora sim, você tá me ouvindo bem? Tô. Tá. Caiu. Às vezes acontece isso mesmo. Ganha por finalizar o episódio hoje. Tá ouvindo? Entendi. Tô sim. Tá me ouvindo bem? Tá Então, tranquilo? tô ouvindo bem, sim. Eu só não lembro porque não tem como ver antes de concluir o processamento da gravação que a gente acabou, para saber onde você parou pra gente retomar. Você estava falando da África do Sul, sobre as práticas sexuais da África do Sul. Eu acho melhor a gente voltar no início de quando você começou isso, que fica melhor, pra gente seguir. Pra cortar Tá depois bom. e encaixar. Tá bom. Onde você Tá. quer ir? Você lembra de quando você começou? Logo assim que eu acabei de falar, o que você falou? Você falou do decreto de algum lugar aí, agora esqueci o nome do lugar. Você falou da Em Dinamarca primeiro. da Dinamarca. Mas você sabia que antes, né, de entrar na França foi antes, né, da liberação de não criminalizar mais, foi em 1904 e foi finalmente aceito de que não seria, a homossexualidade não seria mais crime em 1907. Esse é o primeirão. Então, mas é que a França ainda trata como pederastia, como sodomia. Ah, sim. Na verdade, na França, eles A gente não tá gravando tiram. ainda, tá conversando ainda. Tá. Na França, eles tiram o termo sodomia como crime a partir de 1700 e... Oh, Jesus, eu vou lembrar aqui, tá nas minhas anotações, 1700 e alguma coisa. 1791. Eles tiram pederastia, que era o primeiro termo para utilizar como relação homossexual. Depois eles mudam para sodomia. Aí eles tiram sodomia como relação homossexual, mas as fontes são um pouco controversas nesse ponto, né? Porque você não tinha uma narração clara. Isso para mim incomoda bastante, né? Que eu acho que falta muita bibliografia sobre o assunto. Sim. Você não tem uma construção. Vamos começar? Você vai querer falar Vamos. disso? Do quê? Disso da França aí ou não? Você que sabe. Já bebeu Fala água, você da França
que você Eu já falo. sabe. Isso, Não, e aí só ia depois eu já. citar isso, que na França. Não, nem ia citar. Eu lembrei quando você falou, eu lembrei. Que na França Não, foi. então cita isso e eu dou continuidade. Depois eu falo da Dinamarca, falo da África do Sul e a gente vai embora. Tá, beleza. Já bebeu água aí? Opa! Bebe. Porque a gente não sabe quanto tempo vai levar. E assim, se a gente já. Eu, Jonathan, acho que é melhor a gente fazer o seguinte: a gente vai. Qual é a próxima etapa do que você vai começar a falar depois disso? Eu ia falar do mundo e do Brasil, mas se você não quiser falar desse Não, assunto, não, é pra. não Não, tem porque problema. assim, a gente já tava com 50 minutos da gravação anterior. Não sei se você tava acompanhando o tempo na sua tela, mas eu tava aqui acompanhando. A gente tava com 50 minutos, então assim, a gente pode finalizar essa etapa agora, pra gente concluir aquele episódio e iniciar a segunda parte e a gente já começa já falando do mundo atual. Pode ser, Pode ser? Aí a gente pode. vai até onde for agora esse pedaço, mas a gente não abre o novo tema, não. Ainda não. A terceira parte aí, que você tinha apresentado como tópico. Tá bom, Pode ser? Não. pode. O que você acha? O que você se sentir confortável, se você vai querer, sei lá, pode Porque durar uma assim, hora a próxima etapa ainda, sabe? basicamente eu nem ia falar muita coisa sobre como isso chega no mundo no Brasil, né? Eu ia falar, ia só dar uma pincelada, né? Pra Você finalizar mesmo. Acho que o você acha mundo quanto tempo? descriminaliza. Não, porque aí a gente faz o cálculo de tempo aqui. Ah, eu consigo ser bem rápido. Porque assim, eu vou fechar, falar da Dinamarca, da África do Sul, e aí eu vou falar já que de 1969, Stonewall, né? Aí depois eu falo do Stonewall brasileiro, e a gente vai Uhum. falar que o quanto tempo demora para chegar na descriminalização, né, da retirada do termo Daí, homossexualismo. daí é uma hora, certeza. Não, é rápido. Eu juro, é Olha, rápido. eu gravei, não, eu tô tranquilo de tempo. Eu gravei com um moço, com o Messias, né? Sobre as origens origens das igrejas, né? Para começar a abordar exatamente a questão que eu te apresentei, aquela hora de uma igreja Aham. uma a uma, né? Ele falou assim: não, isso daí é rápido. Isso daí eu falo em 20 minutos. A gente gravou quase 2 horas. Não, Depois mas que ele atacar. eu juro, porque o meu é rapidinho, porque é só para fechar mesmo a ideia, né, até onde a gente chega, esse processo até chegar na retirada do termo da homossexualidade como doença. E aí Em eu termino aí. 1990. Vai terminar aí. É, e aí eu vou terminar aqui, porque era Tá tipo bom. até onde eu tinha chegado para chegar no mundo e no Brasil, entendeu? Aham. Então, vamos então. No 3. 1, 2, 3. E também, né, Gabriel, tem a questão de, em 1904, 1907, ser o período que a França começa a descriminalizar a questão da homossexualidade, né? Não era mais crime ser homossexual, porque vale lembrar também que o simples fato de você ser homossexual já era crime, independente se você estivesse num relacionamento ou não. É, você tem razão. E é interessante como isso vai mudando, né? Enquanto algumas sociedades estão mudando realmente para melhor, né, para descriminalizar, como a França, a Dinamarca em 1933, você tem, por exemplo, em 1937, na Alemanha nazista, os campos de concentração em que os presos homossexuais usam um triângulo rosa, né? E aí você está chamando a sociedade a denunciar essas pessoas, a realmente tratá-las como criminosas. E aí você também pressiona a sociedade a chamar essas pessoas de pessoas que não precisam, não devem estar no nosso convívio. E aí mais para frente a Alemanha vai se retratar, né? Principalmente porque
lá em 1950, a Alemanha começa a entender, realmente vamos mudar esse código que os nazistas tinham colocado, porque isso aqui já não representa mais a nossa sociedade. E aí me chama muita atenção, por exemplo, na África do Sul, em 1957, eles vão criminalizar qualquer tipo de ato erótico entre dois homens na presença de outras pessoas. Ou seja, para o Reino Unido, até então, as leis contra a sodomia que eles tinham eram específicas para o sexo oral ou anal entre os homens. Quando você chega nesse ponto com a África do Sul, você muda completamente essa visão. Pelo contrário, agora, qualquer tipo de carinho, qualquer tipo de olhares, né? Você insinuar que você tem uma paixão por um outro homem e esse homem corresponder, já era suficiente para você ser preso como homossexual, né? Então, a gente está caminhando para um lugar que é extremamente desconfortável, porque as pessoas elas não podem nem demonstrar carinho entre o outro. E aí você tem aqui uma reafirmação do machismo, basicamente, né? De que o homem não pode demonstrar sentimento, sabe? É esse tipo de situação. E quando você pensa isso, no meio do contexto que a gente vai falar agora, de, por exemplo, Stonewall em 1969, a gente está chegando agora no momento em que nós cansamos de sermos chamados de homossexuais, criminosos, etc. Então, a invasão de Stonewall vai ser bem clara. Em Nova York era proibido a homossexualidade, a lei dizia isso, e de repente os frequentadores do bar se viram num enfrentamento com a polícia, né? E aí você tem figuras que são clássicas, né, para o movimento LGBT hoje, que é a Marsha P. Johnson, a Silvia Rivera, a Stormy Laverie, que elas estão lutando pelo direito de existência e o orgulho de ser quem eu sou, né? E aí você tem esse movimento nos Estados Unidos, isso começa a repercutir no mundo todo, e aí você tem televisão agora, né? A televisão ela vai potencializar muito o acesso, o contato das pessoas agora com esses movimentos que são revolucionários, esses movimentos que vão defender a vivência das pessoas. E aí você tem um caso aqui no Brasil, né? Em 1983, já existia um ambiente, né, que era o Ferros Bar, lá em São Paulo. Esse era um bar que era frequentado por mulheres lésbicas, e elas sempre se encontravam ali, elas tinham uma revista, né, chamada Xana com Xana, que o objetivo era informar, trazer protagonismo, conversar sobre a sexualidade lésbica, né, até porque existe um apagamento lésbico na comunidade LGBT, e a gente sabe disso, né, a gente olha para a sigla e a gente vê como se fosse sinônimo de movimento gay, e não é isso, né, e essas mulheres, elas lutaram pelo direito de existir ali, né, então nesse movimento, você tem a leitura de um manifesto em prol dos direitos das mulheres lésbicas ali. E esse é considerado como se fosse o Stonewall brasileiro, né? Um momento em que as mulheres elas estão vindo de um movimento feminista que abraça a causa LGBT, que na época era um movimento de sexualidades, né? O gênero ali estava sendo importante porque as mulheres estavam tomando uma bandeira, e aí você ao mesmo tempo tem um abraço, né, dessas mulheres por outras minorias. Ao mesmo tempo que você tem esse movimento, você tem também essa luta agora para que as pessoas tenham o direito de ser quem elas são, para que elas tenham o direito de agir da forma como elas acham que é correto, né, que elas tenham sua existência afirmada. E aí ainda demora algum tempo, né, para a gente chegar na retirada
da homossexualidade do Código de doenças, né? Então, isso acontece em 1992. A OMS, ela tira a homossexualidade como doença. Isso é um marco, né, para a gente poder chegar na existência LGBT, né, de uma forma adequada, de uma forma justa, né? Então, agora a gente não enxerga mais isso como uma doença, então nós somos cidadãos, né? E aí começam as lutas, principalmente para que a gente consiga avançar com isso. A gente está vivendo ainda numa sociedade muito preconceituosa, uma sociedade que é complexa, e a gente tem vários e vários fatores que fazem com que isso exista. E tem até interessante que um ativista, ele escreve, o nome dele é Alessandro Soares Silva, ele vai dizer assim, que construir uma memória política é um ato de resistência e de visibilidade que abre espaço para a implementação de uma sociedade verdadeiramente democrática e igualitária. Então, eu vejo que esse diálogo aqui é muito importante para isso. A gente precisa conhecer a nossa raiz, a gente precisa conhecer a nossa construção, porque nós não temos uma memória do que é a sexualidade da forma como ela deveria ser, né? Ampla, que consegue chegar a todas as pessoas, né? Você vê uma história que ela basicamente é escrita por homens brancos, de elite, e as outras pessoas, né? Eu estava até falando, conversando com o Jonathan, justamente isso, porque a gente percebe que quando a gente vai estudar a história da sexualidade heteronormativa, é muito fácil a gente encontrar fonte, porque basicamente as pessoas que escreveram essas fontes eram pessoas heterossexuais. E quando você chega na homossexualidade, você não tem muita fonte, você não tem muito conteúdo, né, para você ter uma noção de como era. E aquilo que a gente tem, a gente está tentando trabalhar para que cada vez mais seja melhorado. Mas você não tem escritos, por exemplo, muito bem definidos sobre a transexualidade, a pansexualidade, a demissexualidade, né? Então você tem ou é a heterossexualidade ou é a homossexualidade, mas e o restante das sexualidades que existem, né? Isso é muito complicado. A gente está num ambiente, numa sociedade que ainda não conseguiu se conscientizar e não conseguiu ainda enxergar, né, a sexualidade como um espectro muito mais amplo do que uma coisa ou outra. E a questão de entender o indivíduo. É assim, eu acho que está muito mais para o olhar que eu posso ter de humanizar a outra pessoa. Porque, assim, se a gente for olhar dessa dicotomia, né? Ou você é homo ou você é hétero, e eliminando tudo que existe dentro desse aspecto da sexualidade, a gente acaba anulando a história de pessoas, como se elas não tivessem significado algum. E você falou um negócio muito importante, e pensando nisso, se você que está ouvindo esse episódio exatamente na semana da publicação, vocês vão acompanhar algumas fotos de LGBTs históricos do século XX para a gente não apagar essas pessoas, porque a homossexualidade sempre esteve presente na nossa sociedade. Eu acho que vai trazer uma questão de representatividade e sabe, a gente não esquecer da história, que eles existiram e o que eles fizeram foi algo importante para a sociedade onde eles estavam, que hoje a gente está colhendo o resultado disso. Se não fosse aquelas pessoas que entraram lá em Stonewall, a questão do que foi, sabe? Aquilo lá significou para a gente ter a liberdade que a gente já tem hoje, que não existia naquela época. Eu acho muito importante a gente ter uma consciência disso, de que nenhum sangue que infelizmente foi derramado não foi em vão também. Eles representaram para que hoje a gente conseguisse ter um pouquinho mais de representatividade, que hoje a gente consiga ter um pouquinho mais de reconhecimento dentro da sociedade e que hoje a gente consegue ser visto de verdade como pessoas. Infelizmente, a gente está lutando ainda, sabe? Seria muito melhor Uhum. que se a gente hoje já fosse reconhecido de fato como pessoas. Porque muitas das vezes, se a gente for olhar alguns ambientes religiosos, que a boa parte do nosso público aqui é religioso,
eles ainda vão ser considerados aberração, abominação, eliminando qualquer chance da gente ser reconhecido como pessoas, sabe? Então, assim, é que a gente possa ser resistência, sabe? Que a gente possa mostrar Uhum. que a gente não está sozinho, que a gente possa ser o ombro amigo para aquele que está ali, sabe? Passando num momento de aceitação que é muito difícil, sabe? Questão familiar, questão. Não só. Tem a questão social no trabalho, que tem a homofobia também, todos os lugares. Hoje que a gente está falando de homossexualidade, sabe? A gente vamos focar agora nesse momento rapidinho a homofobia. A gente sabe que tem homofobia em todos os lugares, que a gente possa ser ombro amigo para ajudar aquela pessoa que está passando por aquilo ali e também ser voz, sabe? De denunciar quando vê algo assim, alguma atrocidade dessa está acontecendo com um amigo, um colega que a gente viu, mesmo que a gente não conheça, que a gente possa ter a coragem de defender o outro. E não é só LGBT, não. Acho que a questão é a gente tem que passar a olhar e enxergar o outro indivíduo como pessoa que merece dignidade, tem que ter respeito por ela e parar de só também defender a nossa causa. A gente poder dar a mão e ajudar o outro na causa do outro. Eu concordo plenamente, porque eu tive aula de direitos humanos na faculdade e uma das maiores pautas que a gente sempre trabalhou foi justamente o que é empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro de uma forma em que você entende que ela é uma pessoa, ela tem direitos, assim como eu tenho também, mas que principalmente que eu sei que a dor do outro nunca vai ser a minha, mas que a gente juntos consegue conquistar, que a gente consegue lutar e que a gente consegue melhorar as nossas vidas. A gente consegue fazer com que esse sentimento, às vezes, de impotência, ele deixe de ser uma impotência, ele passe a ser uma potência, né? Que a gente sozinho não consegue nada, mas lutando, assim como essas pessoas que sempre lutaram, né? Acho que a militância ela não é um movimento só de Facebook, por exemplo. A militância é você entender o que é o seu direito e o porquê que você está lutando por ele. É você sair da sua zona de conforto e realmente procurar os órgãos competentes, pressionar aqueles que precisam ser pressionados, né? E eu acho muito interessante, o James Green escreveu um livro e ele deu uma entrevista para o José Gatti, que foi publicada, né? Posso até deixar depois a referência aí, pessoal. E ele fala que existe uma característica no brasileiro que é a resistência ao ativismo. E que é essa resistência ao ativismo que causa uma falta de consciência sobre os direitos que foram conquistados e as pessoas se distanciam da causa. Né? A gente não pode se distanciar da causa. A causa não é para que a gente só tenha direitos, pelo contrário, a gente está lutando atualmente pela nossa existência. Isso é muito mais do que você lutar só por direitos. Direitos todos nós temos, nós precisamos assegurá-los. O direito à existência todos nós temos, mas a gente precisa assegurar isso. Como que a gente vai assegurar isso se a gente não consegue ser empático com o nosso próximo, né, com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes não sabem as dores que nós passamos, mas que se a gente pode estender a mão, por que não fazê-lo, né? Exatamente. Eu quero agradecer, Gabriel, pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Antes de finalizar o nosso hoje, vale lembrar que vocês que estão nos ouvindo, orientação sexual não é opção sexual, ninguém escolhe uma sexualidade. A gente tem ela, é algo natural. Outra coisa que é bom lembrar, né, que no final dos anos 1990, final do século XX, a gente tem o reconhecimento, né, da expressão homossexualidade, saindo o homossexualismo da cartilha, né, da OMS como uma doença. E que, novamente lembrando, é a homossexualidade para vocês que estão nos ouvindo e não homossexualismo, porque é muito comum, acho que essa questão do homossexualismo ser dito muito ainda, 30 anos depois, isso ainda está muito forte. Aí as pessoas ainda usarem o termo homossexualismo
dentro da sociedade. E eu acho também que, não sei qual é a sua percepção disso, que a religião ela pode beneficiar muito as pessoas. Eu acredito muito em como o contexto das igrejas, da comunidade religiosa, qual religião que seja, ela pode ser muito importante para o crescimento individual das pessoas, mas também pode ser algo que vai dificultar alguns outros aspectos de crescimento pessoal. E quando a gente fala de sexualidade, a gente sabe, porque não é só questão de ser LGBTQIA+, não. É questão de vida sexual, de prática sexual, de um heteronormativo vai sofrer algumas dificuldades da sexualidade, sabe? Ai, não pode sexo anal, não pode sexo oral, pode, não pode. Isso dentro de um relacionamento hétero que, dentro de um contexto religioso, é visto como normativo, que é o ideal de Deus que eles afirmam. E então, a gente vê que a religião, quando a gente vai falar de sexualidade, ela não só afeta o homossexual, o bissexual, a- sabe, o assexual. Não, pode afetar Uhum. todos, não é só o transgênero que vai sofrer os efeitos da religião. E aqui não estou falando que é para você abandonar a sua fé, você que está nos ouvindo abandonar a sua fé, não. É que para que você passe a olhar de uma forma diferente, de você, quando ouvir que é uma condenação, que ser homossexual é errado, e recomendo vocês ouvirem os episódios que eu gravei com o André Canaziro, que é sobre o fantasma de Sodoma e o fetiche de Canaã, que a gente vai abordar algumas traduções dessas passagens bíblicas, de que muitas vezes é usada para condenar. E a gente precisa Uhum. filtrar. A gente precisa filtrar essas mensagens, porque senão a gente acaba se matando, sabe? Porque a gente fica com aquilo, porque a fé é algo muito próprio de cada indivíduo, e você ouvindo de um líder religioso, de que o que você é na questão de orientação sexual é algo errado, claro que a pessoa vai ficar abalada, sabe? Então, assim, a religião, eu acredito que ela pode estar fazendo a manutenção, ou as pessoas que têm seus preconceitos podem estar usando a religião para fazer a manutenção disso, de uma condenação. E acaba usando as passagens bíblicas para legalizar o preconceito dela, sabe? E matando pessoas, sabe? A gente viu aquele caso de homofobia que a senhora cometeu com o moço da rodoviária. Não só esse, que bota no Google lá, questão de ataques homofóbicos por pessoas religiosas, vai aparecer uma infinidade ali de pessoas que têm coragem de matar em nome da religião. Então, assim, você que está nos ouvindo, se você é hétero, obrigado por ter ouvido esse episódio. Espero que ele tenha ajudado você a esclarecer algumas questões históricas sobre a homossexualidade e que você consiga perceber que sempre existiu. Que você que está nos ouvindo, quando olhar novamente a Bíblia, e eu espero que você ouçam os 2 episódios que eu sugeri aqui, na verdade, sugeri já 4 no episódio de hoje, né? Que tem a origem da heterossexualidade também, que eu recomendo. Vocês consigam, quando pegar a Bíblia de vocês, ou estarem no púlpito da igreja de vocês, ou terem contato com qualquer familiar de vocês, que seja LGBTQIA, vocês tenham mais amor. Vocês já não vão sem conhecimento algum para falar, que vocês consigam perceber que o preconceito que se criou é mais uma questão social de pessoas individuais que tiveram preconceitos que chegou ao ponto de isso se tornar lei um dia, em alguns países isso se tornar crime, e pessoas foram mortas por conta disso. E hoje, qual é o seu papel na sociedade? Continuar matando? Mas você pode não estar matando hoje em dia com armas, facas, sabe? Mas você pode estar matando através das palavras que você diz, que Deus não te ama, que eu não aceito filho homossexual dentro da minha casa, que, sabe? Essa mensagem dupla que a pessoa vai estar recebendo, quem é esse Deus que você está tentando apresentar?
é um Deus de amor que ama, 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 mas me criou para condenação, já que a sexualidade é algo que cada um tem desde sempre, sabe? Eu quero convidar vocês a refletir sobre isso. E, Gabriel, muito obrigado. Você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, Jonathan. Para mim foi um grande prazer, né? E fico muito feliz de ter esse espaço de diálogo. E para você que é ouvinte e está ouvindo esse episódio, não se abale, né? Se você é LGBTQIA+, não se abale. A gente está aqui como uma rede de apoio. E se você é hétero e está ouvindo esse episódio, apoie as pessoas LGBTQIA+, né? Não tenha medo. Acho que a maior mensagem que Jesus deixou é que a gente precisa amar ao próximo. Mas ele não impôs uma condição de que eu tenho que amar ao próximo se ele for hétero, ou se ele gosta das mesmas coisas que eu, ou se ele é assim como eu, né? Ele simplesmente disse, amai ao próximo como eu amei a igreja, né? E Jesus amou a igreja como dando a sua própria vida, né? Então, assim, acho que às vezes a gente faz tão pouco pensando nisso, né? A gente muitas vezes não dá a vida pelo outro. Mas se a gente pelo menos tiver empatia e conseguir olhar para o outro com amor, com carinho, acho que a gente já está fazendo uma grande diferença na vida de muita gente que precisa. E só agradecer, porque eu acho que para mim isso também foi muito bom, né? Estudar um pouco mais da história de movimento em que eu faço parte. Isso para mim é fantástico. E acho que a gente não precisa ir muito longe, né? A gente não está falando de uma história que está longe da gente, porque cada um de nós é um personagem dessa história. Cada um de nós tem o poder de fazer uma transformação no lugar onde a gente vive, ou na nossa cidade, no nosso país, na nossa igreja. Então, eu acho que a grande mensagem é essa. Nós somos personagens dessa história. E cabe a nós decidir para que lugar essa história vai arrumar, né? Exatamente. E acho importante a gente sempre lembrar disso, de que o amor de Deus não é condicional, né? Ele é incondicional, não importa quem somos, o que Uhum. fizermos, ele nos ama. Um beijo a todos. Não esqueçam de também seguir o podcast do Gabriel, que vai estar na descrição. E como eu falei sobre um texto e eu acabei não lendo o trecho, vou colocar na descrição desse episódio a citação sobre o livro, sobre como era visto a homossexualidade naquele contexto. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Beijão, tchau. Muito obrigado, Gabriel. Vou te ligar para a gente conversar mais um pouco. Tá bom. Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.